Seja bem-vindo mais uma vez, você que está seguindo o nosso canal aqui, aproveita a colocar seu like, compartilhar também a mensagem para que muitas pessoas também possam assistir. Estamos na série Eventos Finais da Profecia da Bíblia e hoje vamos ter a nossa 11ª lição tão interessante que tem como tópico, Espíritos, Demônios e os Mortos. Olha, existe uma grande preocupação em saber o que acontece com os mortos e o que são espíritos maus e o que são demônios. Hoje, convido você para que se dê tempo, assista esse vídeo até o fim e você vai aprender muito a respeito deste tópico. No livro de Jó, no capítulo 14, versículo 10, nos deparamos com uma pergunta que é lançada por muitas pessoas. A pergunta diz assim: o homem, porém, morre e se desfaz? Sim, rende o homem o espírito. E então, onde está? Esta é a pergunta interessante. Onde está a pessoa quando morre? Para nós podermos entender, ou seja, ter a resposta a essa pergunta, vamos voltar para o início, sabermos como é que a pessoa foi criada. No livro de Gênesis 2, versículo 7, é-nos dito: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, a Bíblia deixa claro que só se fez uma equação tão simples: a união do pó da terra com o fôlego que Deus soprou, e então isso deu origem à alma vivente. E na base desta definição, nós conseguimos ver que alma não é uma coisa que a pessoa contém, mas alma é a pessoa, a junção do espírito que Deus soprou, que é a capacidade de respiração, e o corpo feito do pó. Então, quando estas duas coisas estiverem juntas, a pessoa torna-se uma alma vivente. Avançando, em Atos 2, versículo 41, para podermos ver concretamente que, na verdade, este termo na Bíblia é retratado como pessoa, fala daquilo que aconteceu no dia em que Pedro pregou. Muitas pessoas se batizaram no dia de Pentecostes. E quando conta o relato bíblico, diz que naquele mesmo dia foram acrescentadas à igreja cerca de 3.000 almas. Imagine, você acha que aqueles apóstolos batizaram espíritos? É claro que não. Eles batizaram pessoas e a Bíblia diz que eram 3.000 pessoas que foram batizadas, mas diz que são 3.000 almas. Por quê? Porque alma é ser humano. Nós encontramos esta expressão na Bíblia retratando muitas facetas do ser humano. Às vezes fala do próprio ser humano, às vezes fala na linguagem de demonstrar os sentimentos, às vezes fala na linguagem para descrever as emoções. Então, mas em tudo, aparece na Bíblia para se referir ao ser humano vivo. Por isso que em certas vezes até se fala, ou seja, se refere à própria vida do homem como se fosse a alma. A pergunta que surge: é possível a alma morrer? Sim, é. Em Ezequiel 18, versículo 4, nós encontramos o seguinte: eis que todas as almas são minhas, tanto a do pai quanto a do filho. A alma que pecar morrerá. Então por que a alma pode morrer, afinal de contas? Simples, porque alma é pessoa e pessoa morre. Então, basta pararmos, ou seja, basta nos concentrarmos no pressuposto de que alma é ser humano, então não há dúvida para crer que a alma morre, porque o ser humano morre. Então, quem disse pela primeira vez que a alma não morre? Foi Satanás. Sabe quando? Quando ele falou a Eva de que com certeza não morrereis mesmo transgredindo o mandamento de Deus. E aí, essa mentira foi se espalhando e a maior parte das religiões que existem no mundo, religiões ocultistas do mundo, aceitam esta mentira diabólica da imortalidade da alma. Eles acreditam que quando alguém morre, ainda continua vivo num outro estado, né? Então, mas o que a Bíblia diz sobre o que acontece quando alguém morre? O que acontece quando alguém morre? A morte é simplesmente o reverso da criação. Assim como na criação Deus juntou o pó da terra com o fôlego de vida e resultou numa pessoa viva, então, na morte, Salmo 104, verso 29, diz que tira-lhes o fôlego e eles retornam ao pó. Então, simplesmente isso. É alma vivente, tira-se o fôlego e volta a ser pó, como era antes. E a pessoa desapareceu, terminou por aí, né? Então, aqui Jesus comparou a morte. Como é que Jesus comparou a morte? Comparou com o quê? A Bíblia fala de uma ocasião em que Jesus havia saído de Betânia para um lugar longínquo, a distância de 2 dias de caminhada. E o seu amigo Lázaro ficou doente na sua ausência. E Marta e Maria mandaram um mensageiro para ir ao encontro de Jesus e lhe falar de que Lázaro está muito doente. E o mensageiro chegou lá
e falou a Jesus de que, olha, Lázaro está doente. Veja o que Jesus falou aos seus discípulos após ter o conhecimento sobre a doença de Lázaro. Ele disse, nosso amigo Lázaro dormiu, mas vou lá acordá-lo. Por que diz dormiu? O mensageiro não sabia que Lázaro, depois de ele ter saído, Lázaro ficou a morrer. E Jesus sabia, porque ele sabe de tudo. E quando ele fala aos discípulos, diz que o nosso amigo dormiu, mas eu vou lhe acordar. E os discípulos, tendo ouvido aquele mensageiro dizer que, olha, Lázaro está muito doente, e Jesus diz que dormiu, vou lhe acordar, ficaram preocupados. Disseram aos seus discípulos, Senhor, se ele estiver dormindo, eis que ficará bem. Porém, Jesus falava-lhes da sua morte, mas eles pensavam que falasse de sono. Depois, Jesus lhes falou plenamente, Lázaro morreu. Aí está. Jesus comparou a morte com um simples sono. Olha, quando você dorme, não sabe quanto tempo passa enquanto você estiver dormindo, não sabe quantas pessoas passam e quem são as pessoas que passam ao teu redor ou perto de você, não sabe de nada, não tem noção de nada. O fato é que muitos até sofrem roubos ao dormir à noite. Mas imagine, isso é dormir, você ainda está vivo. O que imagina que acontece quando a pessoa morre, em que todas as suas células já não funcionam, não faz nada, não tem como sonhar porque o seu cérebro já não trabalha, não faz nada. É um silêncio total. No livro de João, capítulo 11, versículo 23, Jesus foi ter com Marta e Maria. E quando chega lá, elas chorando se encontram com ele. E Jesus disse a Marta, teu irmão Lázaro voltará a viver, ou seja, ressuscitará. Marta lhe respondeu, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Olha, a Marta não acreditava que Lázaro estava vivo. Ela acreditava que ele ia ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus, no verso 25, diz, eu sou a ressurreição e a vida. Qualquer um que acredita em mim ou que crê em mim, mesmo que mora, viverá. Olha, Jesus pediu para que eles lhe levassem para o local onde Lázaro estava sepultado. E quando ele chegou lá no local, ele disse, removam a pedra. Quando você lê a história, dizem, não, senhor, já faz 4 dias que ele morreu, ele deve estar a cheirar. Disse, removam a pedra. Eles removeram. O que Jesus disse? Ele chamou, Lázaro, sai para fora. João 11, 43. E quando ele chamou Lázaro, sai para fora, Lázaro saiu. Né? Saiu de onde? Da sepultura. Ué, por que Jesus não disse, Lázaro, desça dos céus? Já que era amigo de Jesus, podemos esperar que ele já estava no céu. Por que não disse desça? Simplesmente porque não estava no céu. Por que não disse suba do inferno? Simplesmente porque não estava em nenhum lugar infernal. Ele disse saia de onde? Da sepultura, onde haviam lhe colocado. E ele saiu mesmo enrolado com aqueles panos com os quais haviam lhe sepultado. Tão simples quanto isso. Imagine se Lázaro estivesse no céu, naquela altura. Sei que os mortos ao morrerem vão para o céu. Lázaro está no céu, na companhia de anjos, na alegria de ver Deus e na alegria de começar a gozar a eternidade. E depois Jesus diz, Lázaro, volta de novo para esta terra, cheia de doenças, cheia de dor, cheia de sofrimento. Você acha que Jesus seria bem-vindo para Lázaro? Pense bem. Agora, a pergunta que surge, existe consciência na morte? Quando alguém morre, sabe de alguma coisa? O Salmo 146, versículo 4, diz que naquele mesmo dia os seus pensamentos perecem. Desaparecem os seus pensamentos. A pessoa já não pensa nada, não sabe de nada. E Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, dá a entender que, ou seja, deixa claro que os vivos sabem que um dia vão morrer. Mas os mortos não sabem nada. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja, tudo desapareceu. No mesmo dia que a pessoa morre, já não sabe de nada. É a Bíblia que fala isso, né? Então, imagine se alguém morresse e fosse para o céu. Uma esposa, talvez que tivesse seu marido que lhe ama tanto, morre primeiro a esposa, vai para o céu. Lá está a gozar da eternidade. E quando olha para a terra, vem seu marido, pegue por uma doença terminal, não consegue respirar, respira com base de tubos, não come nada, só lhe ligam soros, um lado ao outro, não fala, não faz nada. Acha que o céu seria prazeroso para aquela mulher? Eu acredito que o céu viraria a ser inferno. Por isso Deus não admite que as pessoas vão ao céu uma por uma. Em Salmos 115, versículo 17, diz, os mortos não louvam ao Senhor, tampouco os que descem ao silêncio. Olha, você acha que quando a gente ir no céu não vamos louvar ao Senhor? É claro que louvaremos por séculos sem findar. Então, por que a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor? Simplesmente porque eles não estão no céu. Eles estão descansando nas sepulturas. Então, onde é que as pessoas vão quando morrem? Existem muitas ideias. Algumas pessoas dizem que vão para o inferno,
outros dizem que vão para o purgatório, outros dizem que vão ao céu e ainda outros dizem que as crianças vão ao limbo. Mas onde é que vão, na verdade, as pessoas quando morrem? A Bíblia deixa claro que as pessoas estão dormindo na sepultura, esperando amanhã da ressurreição. João capítulo 5, 28 e 29 deixa muito claro. Diz que vem a hora em que todos os que estão nas sepulturas ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, descreve o que vai acontecer quando chegar esse dia. Diz que o Senhor descerá dos céus com alarido e voz de arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com as nuvens juntamente com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Olha, aí está a descrição daquilo que acontecerá naquele dia. Todos vão ressuscitar ao mesmo tempo, todos os justos e juntados com os que esperam o Senhor serão elevados para os céus nas alturas. Né? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, é-nos dito que não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por isso, ele usa todas as artimanhas para aparecer nas pessoas. Ele aparece na forma de pessoas que morreram, fala nas vozes deles, fala tudo aquilo que eles faziam, ele lhes imita. Por quê? Porque ele tem o poder de imitar até os anjos de Deus. Não é difícil para ele imitar uma pessoa que já existiu aqui neste mundo e que morreu. Como é que ele sabe das informações daquela pessoa? Pelos relatórios que os demônios dão, e os demônios aparecem falando na voz daquela pessoa. E as pessoas que não conhecem a Deus acreditam, na verdade, acreditam piamente que aquelas pessoas estão falando com ele, estão vivas de verdade, não é? Satanás faz isso para o quê? Para as pessoas não se preocuparem, nem se prepararem para o dia da vinda de Jesus, mas sim acreditarem que, quer obedecendo a Deus como não, eles permanecerão vivos e ajudarão suas famílias quando forem a morrer. A Bíblia deixa claro em Eclesiastes 9:5, os mortos não sabem nada. Então, com quem estão a falar as pessoas que consultam os curandeiros? Estão falando com Satanás em pessoa. O livro de Apocalipse 16:14 diz que são espíritos de demônios que operam os milagres. E qual é a recompensa que eles vão ter? As pessoas que consultam curandeiros, as pessoas que ou são feiticeiros, são curandeiros de verdade, o que é que vão receber? No Antigo Testamento, no livro de Levítico 20, versículo 27, Deus mandou que o homem ou mulher que possui um espírito familiar ou que seja feiticeiro ou médium, certamente serão mortos. E em Gálatas, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 19 a 21, diz os feiticeiros e os que praticam coisas do gênero não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Em Apocalipse 21, versículo 8, nos diz onde é que eles estarão. Diz que quanto aos feiticeiros, assim como os que fazem coisas do gênero, terão sua parte no lago que queima com fogo e enxofre. Esses vão queimar, serão destruídos totalmente. A consulta aos mortos é detestável perante a Deus. Espiritismo é contactar-se com Satanás. Existe morte, sim, a morte é real, mas também existe esperança além da morte. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Qualquer um que crê em mim, mesmo que mora, viverá. E eu convido você, que talvez pode estar sofrendo com esses problemas, você que quer deixar de ser curandeiro, você que quer deixar de depender dos curandeiros, você que precisa de libertação na sua vida para abrir uma nova página, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Permita que Ele te prepare desde já, a fim de poder participar no seu reino. Se esse for o teu desejo, tome essa decisão agora. Deixa seu comentário, peça orações, peça ainda mais estudos e esclarecimentos aí nos comentários. Neste momento eu quero orar com você. Eu quero que Satanás te liberte dessa tirania. E você precisa se prontificar para aceitar a Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, te agradecemos pelo teu poder, pela sua misericórdia, que o Senhor nos resgata, mesmo depois de termos sido santificados para os demônios, mesmo depois de nos entregarmos, Senhor, a atos maléficos. Queremos pedir para que o Senhor possa libertar o mundo inteiro, que se entrega, Senhor, à crença de vida após morte. Permita que as pessoas voltem para a sua palavra e achem em ti, Senhor, a segurança, pois o inimigo se transforma de todas as formas, a fim de poder, Senhor, deixar transparecer que as pessoas vivem mesmo após a morte. Pai, cuide da vida do irmão que está assistindo este vídeo. Cuide da vida do irmão, da irmã que está assistindo. Liberta-lhe, Senhor, dos espíritos maus. Liberta-lhe, Senhor, dos demônios. Liberta-lhe, Senhor, da ação do diabo.
guia-nos pela sua verdade, conduza-nos segundo o seu querer e nos guarde na sua paz e nos prepare para a salvação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.